Quem está sabendo de tudo desse assunto aqui é a repórter do SBT aqui em Brasília, Soane Guerreiro. Vou chamá-la aqui para conversar conosco e explicar um pouquinho o que aconteceu na data de hoje exatamente. Soane, boa tarde, bem-vinda aqui ao Poder Expresso. Conta pra gente o que foi esse indiciamento de Bolsonaro e outras 36 pessoas, é isso? O que diz o inquérito da Polícia Federal, Soane? Ó, Afonso, primeiramente, muito boa tarde para você e para quem nos acompanha no Poder Expresso. Eu estou aqui de olho no celular e conversando com vocês ao mesmo tempo, porque a gente tinha uma expectativa, né, de que esse relatório que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, ele fosse, a gente pudesse ter acesso a ele, fosse derrubado o sigilo, né, como a gente chama, em relação a esses processos que seguem sob sigilo, fosse derrubado esse sigilo e a gente pudesse ter acesso, então, a esse relatório ainda hoje. Mas aí eu até recebi agora uma mensagem aqui da assessoria do Supremo Tribunal Federal, dizendo que esse relatório apresentado pela Polícia Federal está sob sigilo e que vai ser avaliado, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, que deve encaminhar para a Procuradoria-Geral da República na próxima semana. Eu vou explicar essa mensagem daqui a pouco. Vamos começar, então, né, pelo início, de fato. Bom, a Polícia Federal começou uma série de investigações que duraram aí cerca de 2 anos. Essas investigações são aí de um pouquinho depois das eleições presidenciais de 2022. Pouco depois que Lula chegou ao poder, a gente teve já um início dessas investigações, porque a gente teve uma série de incidentes ocorrendo aqui em Brasília, tanto em relação, né, à própria Polícia Federal, que ainda no mês de dezembro de 2022 houve lá explosões, uma tentativa ali, né, de algumas pessoas explodiram inclusive um ônibus aqui em Brasília e a sede foi atacada. A gente teve também, né, o ataque aqui aos três poderes em Brasília, em que houve a depredação dos prédios públicos, da sede do Supremo, do Congresso e também do Palácio do Planalto. Depois disso, a gente teve esse início aí das investigações da Polícia Federal em relação ao que aconteceu nesse período aí pós-eleições de 2022, até culminar de fato nesses ataques aí aos três poderes. Então, foram cerca de quase 2 anos de investigações em que a Polícia Federal fez buscas e apreensões, ouviu depoimentos, tivemos delações premiadas como a de Mauro Cid, também quebras de sigilo. Então, tudo isso levou com que a Polícia Federal elaborasse relatórios e, ao longo desse processo, ouvisse pessoas, prendesse pessoas preventivamente, também como a gente viu aí também ao longo desses anos. Tudo isso culminou com o relatório de hoje, de mais de 800 páginas, que é sobre essa tentativa de golpe de Estado que, de acordo com a Polícia Federal, ocorreu, então, nos meses aí de novembro e dezembro de 2022 e culminaram ali com o 8 de janeiro. Então, é o resultado de todo esse processo de investigação ao longo desses anos que foi, então, finalizado hoje e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. E o que é que diz, né, esse relatório? Ele indicia 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, de acordo com a Polícia Federal, ele tinha conhecimento de toda essa movimentação, inclusive da movimentação desse plano aí para assassinar ou prender tanto Alexandre de Moraes quanto a chapa presidencial eleita em 2022, que era o atual presidente Lula e o atual vice Geraldo Alckmin. Então, além de Bolsonaro, o vice dele, na então chapa presidencial, Walter Braga Neto, que também foi ministro, né, do governo Bolsonaro, foi indiciado. Além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tivemos também o indiciamento de assessores de Bolsonaro, de militares e também de ex-ministros. Entre eles, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, Augusto Heleno, que foi ministro e comandou, né, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, entre outros nomes, e também o de Mauro Cid, inclusive, né, que prestou depoimento hoje, novamente, no Supremo Tribunal Federal. O depoimento dele terminou ainda há pouco, a gente está, inclusive, com uma repórter lá acompanhando, né, todo esse processo, a Paola Cuenca. Então, a gente teve 37 pessoas que foram indiciadas por 3 crimes, e aí eu trago para vocês aqui, tanto a questão da abolição, a tentativa, né, de abolição do Estado Democrático de Direito,
Vou trazer aqui mais também para vocês quais são esses crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. De acordo com essas investigações da Polícia Federal, havia uma divisão de tarefas, né, entre essas pessoas que foram indiciadas. E, a partir daí, né, só para a gente esclarecer, né, Afonso, eles trazem nesses relatórios conversas de WhatsApp, e uma série de, uma gama realmente de informações e provas ali em relação a essas pessoas. Tem fotos, tem câmeras de segurança, dentre uma série de informações que foram apuradas ao longo desses anos. Então, além desses crimes, né, eles também vão responder por organização criminosa, porque, de acordo com a PF, eles formaram uma organização criminosa e eles se dividiam, então, nessas tarefas, como eu dizia, tinham vários núcleos. Tinha o chamado núcleo de desinformação, o núcleo jurídico, o núcleo para incitar militares a participar do golpe de Estado, o núcleo de inteligência paralela, um núcleo operacional. Então, a gente tinha uma divisão de tarefas entre essas pessoas que teriam atuado aí nesse golpe de Estado. E Suane, só para... desculpa, só uma pergunta rápida. Onde que Jair Bolsonaro se encaixava nesses núcleos? Há uma especificação sobre isso, sobre o ex-presidente? Então, a gente não teve ainda acesso, de fato, a esse relatório final da Polícia Federal, porque ele está sob sigilo, né? O ministro Alexandre de Moraes recebeu, a gente teve, então, esse comunicado ainda há pouco de que ele vai fazer uma análise, né, desse relatório e vai, então, decidir se vai liberar esse sigilo para que a gente possa divulgar, como a gente sempre faz quando o sigilo, né, logo na sequência é liberado, para ajudar as pessoas a entender, né, esse volume de informações. A gente está falando de um relatório de mais de 800 páginas, na verdade de quase 900 páginas, então tem muita informação aí para a gente poder analisar, mas de acordo com relatórios anteriores da PF que tratavam sobre esse caso, Jair Bolsonaro, ele poderia ser enquadrado em mais de um núcleo ali, em relação... Ele, especificamente, por ser uma figura em que as informações passavam por ele, diferentemente dos outros, né, integrantes aí, né, que faziam parte dessa suposta organização criminosa, que isso, claro, vai ser definido ainda em um julgamento por parte da Justiça. Eu vou explicar daqui a pouquinho essas etapas. Mas essas pessoas, então... O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é uma figura diferenciada em relação ao restante. Então, ele tinha conhecimento, né, da atuação ali de vários núcleos. Então, ele é uma figura que poderia estar enquadrada em mais de um desses grupos, justamente por ele ser o principal envolvido ali, né, devido a essas investigações, a essas atuações dessas pessoas que estavam ali meio que na retaguarda, de acordo com a Polícia Federal, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele é uma figura diferenciada em relação aos demais indiciados. Mas só para a gente explicar, né, Afonso? Como o nome já diz, ele foi indiciado, não quer dizer que ele foi julgado, que ele já é uma pessoa que vai ter que cumprir alguma pena, não tem nada a ver com isso. Inicialmente, com uma pessoa indiciada, quando a investigação da polícia, nesse caso da Polícia Federal, encontra indícios de um crime. E o que é feito, então? Esse relatório, como já foi feito, foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes vai encaminhar esse documento para o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, que vai fazer uma análise sobre esses indícios de crime e aí vai analisar, de fato, se apresenta denúncia ou não contra essas pessoas que foram citadas nesse relatório. Então, a gente pode ter o caso, inclusive, de que o Ministério Público entenda que algumas pessoas devem ser denunciadas, outras pessoas não devem ser denunciadas, ou nem todos pelo mesmo número de crimes, porque, de acordo com o relatório da PF, todos, então, cometeram esses 3 crimes aí que eu citei. Então, a PGR pode entender, por exemplo, que nem todos cometeram, né, todos os crimes, então, ao mesmo tempo. Um exemplo, né? Então, isso vai depender da PGR. Então, esse relatório vai ser enviado
A assessoria do STF já informou que vai enviar na semana que vem. Então, à Procuradoria-Geral da República, esse relatório desses anos, né, de investigação por parte da Polícia Federal, e aí a PGR vai decidir se apresenta denúncia ou não, quais são os termos, né, dessa denúncia, vai enviar, então, vai devolver ali para o Supremo Tribunal Federal, e aí, então, se o Supremo aceitar essa denúncia, é que, de fato, essas pessoas passam a ser réus, né, acusadas mesmo, e aí elas vão responder a um processo na justiça. Então, ainda tem um caminho, né, de fato, para que isso aconteça, né, Afonso? Longo caminho, na verdade, né? Só lembrando aqui que esse não é o primeiro indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já foi indiciado ali no caso das joias sauditas e também teve no caso dos cartões de vacinas, se eu não me engano. Isso. Tem esses dois casos ainda aí, nenhum deles foi... houve julgamento ainda, né? Eu queria chamar aqui... Exatamente. Só um trechinho para a gente ler rapidamente aqui, Sônia. Pedir para a nossa equipe colocar em tela a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro aí, que ele fez por meio das redes sociais. Na verdade, ele reproduziu um trecho ali de uma entrevista que ele deu para o portal Metrópolis. Eu destaco ali um trecho que ele fala. Ele fez críticas a Alexandre de Moraes e tal, e uma aspas do Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Aí outro trecho. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da Polícia Federal. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República e é lá que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. Enfim, Jair Bolsonaro está dizendo ali que ele é inocente e que vai esperar aí os advogados orientarem e vai esperar os próximos passos que a sua defesa deve apresentar na sequência aí, né? Sônia, assim, as pessoas acabaram perguntando, eu vi até uns questionamentos aqui no chat, se Jair Bolsonaro vai ser preso. Acho que eu já sei a resposta, mas vou repassar essa pergunta para você. Ele será preso agora, Sônia? Então, tem todo um caminho para isso. Então, não é realmente automático. Não é só porque a PF entregou esse relatório que ele vai ser preso. Para que a justiça realmente analise isso, para que realmente se inicie um processo criminal, esse processo que a gente está acostumado da pessoa ter a defesa, apresentar ali, né, as suas explicações, enfim, tem um processo que já está em última instância nesse caso, né, já está no Supremo Tribunal Federal. Mas, assim, antes disso, a Procuradoria-Geral da República vai ter que encaminhar uma denúncia ao STF depois de analisar esse relatório e, a partir daí, então, o STF vai decidir se essas pessoas vão responder por esses crimes ou não, se aceita ou não essa denúncia. Então, ainda vai ter um processo. O Supremo Tribunal Federal informou que esse relatório, né, da Polícia Federal, com indícios desses crimes aí, ele vai ser encaminhado para a PGR só na semana que vem. Então, a gente ainda vai ter aí umas semanas para que isso se desenrole. Então, a próxima etapa é a PGR receber esse documento gigante aí da Polícia Federal, desses 2 anos de investigação, receber esse documento, decidir se apresenta denúncia ou não, contra quem, quais crimes ela vai incluir nessas pessoas, se vai seguir o que está ali no relatório da PF ou não. Você pode entender, né, que nem todos cometeram os mesmos crimes, enfim. Então, apresentar essa denúncia, isso volta para o STF, que vai decidir, então, se vai aceitar essa denúncia, e aí, de fato, começa esse processo criminal, por assim dizer. E durante o processo criminal, essas pessoas vão ter ali, né, o tempo para ampla defesa, como está previsto, né, nas nossas leis, né, do país, e só ao final que vai ser decidido ou não se essas pessoas vão ser condenadas ou não. E a gente sabe que a condenação também, dependendo do número de anos, não começa, de fato, não implica, de fato, né, numa prisão em si. Então, tem todo um processo, né, para a gente seguir a partir de agora. Inclusive, Afonso, a gente teve o posicionamento, né, de várias pessoas, a gente entrou em contato. O ex-presidente Jair Bolsonaro já se pronunciou, ali, de certa forma, via redes sociais, né, fazendo críticas ao ministro Alexandre de Moraes, mas, assim, vários outros representantes, né, de pessoas indiciadas, como o do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o do ex-ministro Augusto Heleno, o ex-ministro Anderson Torres, eles disseram o seguinte, que como esse processo está em sigilo, eles não vão comentar,
nesse momento, né, sobre esse indiciamento. Porque como a gente explicou, a gente teve acesso ali por parte da Polícia Federal de quem são os indiciados, de quais são os crimes, tivemos acesso a outros relatórios, né, mas não a esse relatório final. Então, isso ainda está em sigilo, esse sigilo ainda não foi derrubado por parte do Supremo Tribunal Federal e, por isso, as defesas de vários indiciados, entre eles os nomes mais citados, por terem cargos mais importantes, como de ex-ministros, enfim, do próprio ex-vice-presidente na chapa presidencial, Walter Braga Neto. Eles disseram que nesse momento ainda não vão se pronunciar, não vão comentar, porque alguns não tiveram justamente acesso, né, a esse comunicado sobre o indiciamento mesmo. Maravilha. Essa foi Soane Guerreiro, nossa repórter aqui do SBT em Brasília. Agradeço demais a sua participação, Soane. Um abraço, até a próxima. Até.